Mais uma campanha eleitoral no país e os debates eleitorais têm impacto menor do que parece. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 20 de agosto, são agora 7h30 da manhã e a gente teve aí um debate promovido pela revista Veja, transmitido pelo seu canal do YouTube, e a decisão de não participação desse debate pelo candidato Guilherme Boulos, do PSOL, do José Luiz da Atena, do PSDB, e do Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito de São Paulo, gerou, melhor dizendo, não gerou a repercussão que deveria, ao menos para aqueles que creem que os debates eleitorais têm mais peso do que realmente possuem. Só para ter uma ideia, 18 horas após o fim da transmissão, o debate de Veja obteve 581 mil visualizações. A cidade de São Paulo tem mais de 9 milhões de eleitores, ou seja, somente 6,45% do eleitorado paulistano clicou na transmissão da Veja no YouTube. Isso considerando que todos os cliques foram de eleitores, porque pode ter sido um curioso de outros estados que clicou para acompanhar o debate. E isso se contarmos que cada clique foi realizado por uma pessoa diferente. Porque eu posso ter entrado, clicado no debate, ficou lá chato, saí, depois voltei de novo para ver como estava e aí eu gerei 2 cliques com esse movimento. Um outro detalhe é que somente o administrador do canal pode dizer é o tempo médio de permanência na transmissão. A transmissão teve mais de 2 horas e se o tempo médio for lá de 10 minutos, ninguém assistiu o debate. Entrou e saiu o tempo inteiro. E muita gente, pode apostar, clicou e saiu rapidamente do vídeo. Além de estarmos no início da campanha eleitoral de forma oficial, portanto, ainda estamos num período de pouco interesse pelo pleito eleitoral desse ano. Os debates, além do que, os debates possuem um formato que desagrada a maioria da população. É chato, é pouco tempo, tem muito corte, direito de resposta e os candidatos e candidatas se atacam constantemente. O outro fator, é o tempo que as pessoas possuem para assistir a um debate. Somente os mais abastados podem se dar o luxo de parar o que estão fazendo durante o dia para assistir 2 horas de candidatos se atacando e sem tempo de explicar seus posicionamentos de forma concreta. E, nesse caso, sobre os temas da cidade. Isso para os debates que são transmitidos ao longo do dia, porque aqueles da noite, tarde da noite, aí só os ricos, os patrões, eventualmente, que têm tempo de assistir aquilo. Após o início da propaganda eleitoral no rádio e TV, o interesse vai começando a aumentar sobre o pleito que ocorre no seu primeiro turno no dia 6 de outubro deste ano. Mesmo assim, os debates podem ter alguma relevância somente se a disputa estiver embaralhada, gente, com mais de 2 candidatos realmente ali para vencer o pleito. E olhe lá, se o pleito estiver concentrado em 3 nomes somente, por exemplo, os debates ainda seguem pouco atrativos por causa da presença dos demais nomes postulantes aos quais os eleitores não têm interesse. Imagine uma disputa que tenha 8 candidatos e 3 ali disputam minimamente ali, com chance real, não é 2 disparados e o terceiro que é o primeiro dos últimos. Não, disputando mesmo. O eleitorado, via de regra,
Ele quer ver o embate somente entre esses três. É assim que funciona. Isso eu estou falando dos indecisos. Porque aqueles que já têm voto, tanto faz, tanto fez, né? E via de regra, né, isso que também é um detalhe, que quem assiste ao debate já possui preferência eleitoral. Porque, inclusive, pode acompanhar, e gosta de fazer isso, acompanhar a política, né? Então, no limite, no limite, no limite, tanto faz, tanto fez, na média do eleitorado, o desempenho dos candidatos. Porque quem vai assistir ali meio que já está definido pelo seu candidato. É preciso que a sua escolha por um candidato num debate desse faça uma cagada terrível, cometa uma hecatombe negativa. E os caras não fazem esse tipo de coisa. Ah, mas aí você pode dizer, não, Cadu, mas o que vale são os cortes para as redes sociais. Então a gente tem mais um fato aí que diminui a importância dos debates para influenciar votos, evidentemente. Porque se é para gerar corte na rede, é melhor você produzir um material direto para as redes sociais. Produz para a rede direto. Eu quero o candidato A, quer atacar o candidato B, faz direto na rede atacando. Porque essa história de dizer, porque eu disse na frente ali, num debate ninguém diz nada na cara de ninguém não, porque ali é cheio de regra. Ali tem controle de tudo. Se um candidato ali agredir outro com a tapa, pode até ter a candidatura cassada. Então não vai ter nada além do que poderia ser feito numa produção direta para as redes sociais. Os debates têm peso somente, como eu já falei, somente entre os indecisos. Mas quantos estarão assim após a maioria do eleitorado passar a acompanhar a campanha eleitoral? Veja, vai começar a campanha de rádio e televisão, as candidaturas vão cada vez estar cada vez mais nas ruas e as pessoas vão passar a acompanhar mais o debate eleitoral. Quantos permanecerão indecisos ao longo do tempo? Né, como passar, vamos lá, de 2 semanas de campanha eleitoral na rádio e TV. Quantos ficarão indecisos? É muito pouco que vai ficar. Né? E muitos desses que estão indecisos, assim, não sabem, não querem, muito dificilmente deixarão dessa condição. Isso é uma resposta que eles dão aos entrevistadores nas pesquisas. Ah, não sei, mas não quer. Não quer. Além disso, há outro mito sobre os debates, que é que alguém pode vencer ou perder um. Ganha o debate, para mim, aquele que fala ou se comporta como eu acho que deve. Se você acha que um candidato deve ser agressivo e falar verdades, as verdades ditas nos grupos de WhatsApp, quem assim fizer, ou mais perto disso chegar, vence o debate para você. Se você acha que um candidato deve ser professoral, pontuar suas propostas sempre de forma técnica, sempre tecnicamente, quem fizer isso, ou chegar mais perto disso, vence o debate para você. É isso que vale em ganhar e vencer um debate. Ganha ou perde um debate aquele que diz o que eu ou você acha que deve ser dito da forma que deve ser dita. Ponto. Porque isso é um exemplo, né? Isso que eu falei aqui da postura, mas serve sobre temas, né? Se eu quero um candidato que defenda a questão do transporte público, para usar um tema da eleição municipal, que defenda mais qualidade de transporte público. Eu quero um candidato que defenda direitos humanos na minha cidade. Pronto, aquele que fizer isso, para mim, venceu, porque falou o que eu queria ouvir, falou o tema, pôs na roda o tema que eu acho que é importante para mim. É por isso que os candidatos a prefeito, essencialmente, acabam falando sobre tudo. Viram quase que tudólogos. Faz parte também. Né? Tem que mostrar um mínimo de conhecimento sobre os mais variados temas. Mas isso se dá essencialmente pela busca dos votos, para tentar pontuar entre os segmentos temas de segmentos que eles acham importantes. Né? Tem um segmento da sociedade, do eleitorado, que acha importante a questão do turismo. Então o cara fala, pontua o turismo. Outro, meio ambiente, aí vai lá ele pontua o meio ambiente. Né? E evidentemente que o eleitorado assim, não é monotemático, né? Então ele sai pontuando ali. Mas é muito por conta disso. Né? Então, no limite, em termos gerais, ninguém ganha ou perde um debate.
né, em termos gerais. Não é como um jogo de futebol, de basquete, quem fez mais gols ou pontos venceu e está lá, independente do time que você torce, do estilo de jogo que você acha que deve ser jogado. Né? Se mais ofensivo, mais defensivo, o resultado está lá. E debate eleitoral não é assim que funciona o debate eleitoral. Se o momento político for propício, com um grande número de indecisos entre os eleitores, no todo ou em algum segmento específico, os debates podem ajudar sim. Mas no cômpito geral, percentualmente falando, isso é ínfimo. Na minha opinião, por exemplo, entrevistas são melhores para ganhar votos. Primeiro, não tem a quizila entre candidaturas, direito de resposta, corte no meio das falas, esse tipo de coisa. Os candidatos de forma individual acabam tendo mais tempo para expor suas ideias. E sob a ótica do espectador, aquele momento ali ele é mais curto do que um debate eleitoral. Veja, usando o exemplo motivador desse vídeo, o debate de Veja teve uma transmissão de 2 horas e 38 minutos, mas desde o início, do pré-debate até ali e tal. Mas vamos contar 2 horas é a média de debates. Nenhum candidato é entrevistado assim por 2 horas, é muito raro. Talvez candidaturas a presidente da República, ali, aqueles programas nacionais e tal. Mas nos locais, eleição local, 2 horas para um candidato não tem. Tem 20 minutos no máximo, 30 minutos. É menos tempo e o candidato fala mais. Mesmo que seja um entrevistador muito chato, que não deixa o entrevistado falar, que quer dar mais opinião que o entrevistado. Mas mesmo assim ele fala por mais tempo, né? Outra coisa que muitos esquecem é que as eleições brasileiras, via de regra, são disputadas por 2 candidatos. As eleições brasileiras, via de regra, elas são polarizadas em 2 nomes. Raramente vemos um terceiro nome com chances. Por exemplo, na eleição municipal de Maceió em 2020, nós tivemos 3 candidatos no primeiro turno com chance. Foram muito próximos, tiveram votação na casa dos 20% todos os 3. Mas isso é muito raro de acontecer, muito raro nas eleições brasileiras. E um quarto nome ainda é mais raro ainda. Então, debates de primeiro turno fica a maior parte do tempo um monte de candidatos falando cuja maioria do eleitorado, mesmo esses que assistem um debate que já tem sua definição de voto em boa medida, não querem ver, né? Fica lá uma galera que eu não quero ver o Cadu falando, eu não vou votar nele, pronto. E eu tô lá gastando o tempo do cara na televisão. Isso, inclusive, diminui o interesse pelos debates eleitorais, além do fato de que boa parte dos espectadores já tem seu candidato, já tem seu viés político. Porque se pode parar para acompanhar a política, ou gosta de fazer isso, né, assim, acompanha a política, então já tende a ter uma definição política. No caso específico do debate da Veja, o Boulos, o Datena e o Nunes, em tese, optaram por não dar palco para o maluco do coach vigarista. Mas o fariam se essa ausência gerasse impacto negativo de maneira significativa nas suas candidaturas. Ao menos eu penso que os 3 tinham alguma pesquisa sobre isso para mensurar a decisão de não participação no debate. Campanhas profissionais teriam uma pesquisa. Não precisa ir, não vai ter impacto se você não for. Pelo menos teriam. Né? Fazer certos movimentos somente na intuição pode gerar algum dano não esperado, né? Algum efeito não esperado. Debate entre candidatos é bom mesmo para quem gosta de acompanhar a política, repito. E que pode ficar 2 horas em frente a uma tela assistindo aquilo. Independente do horário. Na TV aberta, como eu já pontuei, os debates costumam ser tarde da noite. E quem pode ficar assistindo um debate até de madrugada? A maioria da população acorda ainda na madrugada para trabalhar. Não vai ficar assistindo o debate. Né? Ou seja, quem pode ficar assistindo o debate vai dormir muito perto de quem está acordando para trabalhar, que é a maioria das pessoas. Então não vai assistir ao debate. Tem o corte das redes sociais, mas é isso. Não precisa ir para o debate para fazer vídeo para a rede. Não precisa ir. Né? E é uma ilusão achar de que os cortes geram algo mais do que o viés de confirmação. Se você que assiste esse vídeo, você muda de voto por causa de um corte na internet, de um vídeo de 1 minuto cortado, sem contexto, desculpe.
mas você é uma grande... Debate político se faz no dia a dia. No caso de candidatos, em entrevistas, conversas diretas com os eleitores e até nas redes sociais, por que não? E pode ser feito também através de apoiadores que desejem fazer o debate político e eleitoral, expondo ideias, defendendo seus candidatos. Enfim, o debate político e eleitoral ele é feito todo dia, em todo lugar, no ônibus, você conversando com um colega em que candidato a vereador, que candidato a prefeito vai votar, presidente, está discutindo a política nacional. O debate político ele é feito assim. Quanto mais politizada a sociedade, mais a política está no dia a dia. Então, no caso da campanha eleitoral, os candidatos têm que fazer, e seus apoiadores, seus correligionários, seus partidários, fazem o debate político-eleitoral, têm de fazer o debate político-eleitoral o tempo inteiro. O debate ele é feito o tempo todo, não precisa estar lá o programa de televisão com os candidatos um do lado do outro ali, se degladiando com um apresentador, uma terceira pessoa dizendo corta, tempo, direito de resposta, tempo, candidato, vou cortar seu microfone, essa baboseira toda. A mídia, evidentemente, sempre vende como verdade que os debates entre os candidatos são essenciais para a corrida eleitoral. Mas, ao menos no primeiro turno, nem de longe o são, nem de longe o são. Os veículos, evidentemente, fazem isso porque estão enaltecendo seus produtos, somente por isso. É negócio, bicho.